Olá, bem-vindos. Ana Lúcia, bem-vinda. André, Lulu, todos muito bem-vindos. Esperar um pouquinho que a Cris Danta já vai entrar para falar com a gente sobre texto em arquitetura e design. Henrique, bem-vindo. Henrique de Brasília, que delícia. Hoje o nosso tema aqui é super especial, não tem como não gostar como jornalista, que é a escrita em arquitetura e design. E a gente vai falar com uma grande autora, né? A Cris tem 28 anos em arquitetura e design, como jornalista e editora. Trabalhou nas maiores revistas e continua. Malvine, bem-vinda! Prazer receber vocês aqui hoje para falar sobre escrita e texto aqui nas redes sociais também. Esperar a Cris Dantas chegar, que é uma querida amiga que eu tive a sorte de conhecer no jornalismo, na Abril, nas revistas de arquitetura, na Casa Cláudia, na Arquitetura e Construção. E claro, a gente segue conectada nesse assunto apaixonante, nesses assuntos apaixonantes, né? Cris chegou. Estou falando dos nossos assuntos apaixonantes, tanto a arquitetura e o design quanto a escrita, por isso estamos aqui. Já vou te chamar. Bom, eu vou começar, já que a Cris chegou, me apresentando. Eu sou Aracy Queiroz, sou jornalista. Eu trabalho há 20 anos com arquitetura e design. Comecei no editorial, nas revistas Casa Cláudia e Arquitetura e Construção. Fiquei 12 anos como editora e já há 10 eu trabalho no mercado de segmento com branding, posicionamento, né, e gestão, comunicação de marcas nesse segmento. Agora, abrindo esse espaço aqui para a gente aprender e compartilhar experiências sobre o ambiente digital com foco, né, nessa área que tem suas questões específicas, e hoje a gente vem falar de uma delas, que é o texto. Eu vou chamar a Cris para entrar e a gente já começa. Tá vindo, tá chegando. Cristina Dantas. Oi! Oh, que bom te ver novamente aqui na tela. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Estão todos chegando, muitos amigos, arquitetos, que delícia. Olha, tô vendo. Muita gente bacana. Bom saber que esse tema atrai, né, Cris? São apaixonantes. Esses temas apaixonantes, arquitetura, design e escrita. Sim, sim. Então, eu me apresentei aqui rapidinho, mas difícil é apresentar você, com seus 28 anos de arquitetura e design. Então, eu queria que você contasse esse caminho. Fazer um resuminho. Se for possível. A maior parte desse tempo eu fiquei em Casa Cláudia Arquitetura e Construção, que foi onde a gente se conheceu, né? Inclusive. E aí eu saí de lá 10 anos, fiz alguns títulos, com uma equipe maravilhosa, eu fiz a Casa Cláudia Luxo e tal. Depois eu saí e saí da Editora Abril, acabei continuando nesse segmento, porque é muito tempo, né, que você fica. E aí, como eu sempre gostei muito de literatura também, eu acabei criando uma oficina de escrita. E tá sendo muito bom, tá sendo bem divertido fazer isso. Então, Esse há 2 anos. Você resumiu Hã? bastante, né, Cris? Você resumiu bastante, né? Mas entre Resumi nós, bastante. você resumiu bastante. Então, eu vou dar uma incrementadinha aqui. Me permita. Nesses 28 anos, né, a gente que é jornalista desse segmento, assim, tem uma profunda admiração pelo seu trabalho no texto, né? Assim, na edição em geral, né? Você conhece muito, né, do segmento e é uma pesquisadora, uma grande leitora, e não por acaso está aí agora na oficina de escrita, mas é um dos grandes textos, sempre surpreendente, a gente sempre fica de olho no que você está escrevendo e está fazendo. Então é um prazer enorme conversar com você, é um privilégio mesmo compartilhar. Enfim, eu acho que é só uma primeira conversa para a gente voltar nesse assunto. E na oficina de escrita, você, só para a gente lembrar, né?
Você começou há 2 anos esse projeto e você não fala só no segmento de arquitetura e design. A oficina escrita ela tem um enfoque mais aberto, né? Conta. Ah, não, a oficina é para todo mundo, é uma oficina de não ficção, ela não é para formar ficcionistas, né, que isso tem várias, e eu não sou ficcionista também. Então, ela é para todo mundo de não ficção, assim, o jornalista, até a pessoa que trabalha em qualquer outra área, que quer ter uma escrita legível, boa, que passe o recado que ela precisa dar. Então, quais são os gêneros de não ficção? Assim, vamos só para a gente poder colocar aqui na roda exatamente. Crônicas. Olha, crônica é um gênero de não ficção, que pode ser ficção também, tem muita ficção. Tem a autoficção, que é um gênero meio literário, é literário também. Você lê como literatura, né? Você tem o jornalismo, principalmente, você tem assim, o jornalismo literário, você tem o jornalismo investigativo, que também acaba virando livro, então acaba tendo esse toque de não ficção. Então, a ficção abrange tudo, inclusive a escrita do dia a dia, né? Porque é para isso também a oficina. Tem não ficção. Um e-mail, uma carta. Um e-mail, às vezes você recebe um e-mail e não entende. Então, tem isso, né? Agora, que hoje é e-mail, né? As cartas continuam. Só mudou o veículo. As mídias. A gente não conheceu. Olha, mas também, assim, textos acadêmicos, né? Podem estar aí. Textos acadêmicos também. Né? E aí você conta que você tem alunos e dos mais variados. Eu tenho alunos de todos os tipos. Eu tenho muitos fotógrafos, por exemplo, porque de uns tempos para cá, eles têm o seu próprio site, eles precisam se colocar ali. Então, não é só a foto, eles precisam falar da foto. E aí, com a pandemia, veio a foto à distância, por exemplo. Então, eles têm que se colocar e falar desse trabalho. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é maravilhosa, escreve muito bem, que ela é corretora de imóveis. E com a pandemia, o que acontece? Essas pessoas precisaram, a pandemia mandou muita gente para a internet, né? E elas precisaram se virar na escrita. Então, elas tiveram que aprender meio na marra, e então essa aluna, por exemplo, ela foi fazer vários cursos, fez curso de fotografia, para entender e para fazer o negócio virar, para conseguir vender o imóvel, ela se apropriou disso, e da escrita ela começou a escrever de uma maneira diferente sobre o que ela tinha para oferecer, já com as dicas da escrita, inclusive, como se fosse uma matéria. Ela fala de arquitetura, inevitavelmente, né? Ela fala de arquitetura, ela fala de design, então ela começou ela se apropriou de uma escrita muito mais de revista, de jornal mesmo, ela virou uma jornalista. E ela começou a captar outras coisas de um espaço que antes ela não captava, né? Sim, exatamente. Agora todos nós, no nosso Instagram ou em outras plataformas que a gente tem por aí tantas, somos editores das nossas páginas, das nossas pequenas revistas também, né? Pois é, todos nós viramos uma mídia, né? Hoje em dia. Então, você precisa dominar tudo. E o texto, querendo ou não, a gente vai se deparar com ele ali naquele espaço que vai ter que lidar com isso de alguma forma. Pelo sim ou pelo não, o silêncio também é uma forma de expressão. Então, enfim, não tem como fugir dessa reflexão do que a gente faz com aquele espaço ali, né, Cris? É verdade. Todo dia a gente está sendo convidado e empurrado agora, mais do que nunca, aqui no digital, a se apropriar e usar da melhor forma. E estamos aprendendo juntos. Por isso aqui, tão bom a gente vir conversar sobre esse tema. Cris, a gente que vem das revistas, né? O lugar da imagem sempre foi muito privilegiado nas páginas, né? A gente tinha ali os 500 caracteres, isso nas grandes matérias, reportagens de peso, de projetos, de todos os jeitos. Não tinha jeito, né? A imagem da arquitetura ela é muito forte, então o texto tem um lugar menor, a gente conta o espacinho da legenda para complementar as informações, mas isso é no impresso. Agora, aqui nas redes sociais, diminuiu mais ainda, porque praticamente a gente recebe uma imagem no Instagram, por exemplo, que é uma grande rede hoje, usada pelos criativos, pelo arquiteto, é um super visual.
o texto ele está escondido atrás da imagem. Quando a gente está no feed, a gente tem que apertar um botão para ler mais. Então, piorou para gente os textos. A questão é que, assim, até onde você chega no mais, né, pra gente ler mais, você tem é ali que você tem que pegar a pessoa que vai ler, porque a quantidade é imensa, né, de apelo, Então, você precisa mesmo, assim, é claro que, principalmente nesse segmento de arquitetura, é muito importante a imagem, sem dúvida ela é, mas você também precisa do texto para complementar. E a gente tem um teórico, jornalista e teórico, ele morreu há pouco tempo até, William Zinsser, americano, que é muito interessante. E ele fala que o livro dele é lançado aqui no Brasil, Como Escrever Bem. É um livro de não ficção, isso é que é interessante, porque ele é jornalista, então ele fala justamente essa capa ela é um pouco mais vermelha, a minha câmera, ela é meio, ela tem problema com cor. Tá bonito. Enfim. E ele fala que a última revisão desse livro, a última vez que ele pegou esse livro para atualizar foi em 2006. E ele trabalhava no jornal impresso, no jornalismo impresso. E ele diz aqui, que você tem 30 segundos para capturar o seu leitor. E isso em 2006, o tempo que as pessoas liam o jornal. Agora, você imagina hoje, traz isso para 2020, para uma época de pandemia, coisa que a gente não conheceu, coisa que o mundo não pelo menos 99% da humanidade não viu, né? Uma situação como essa de pandemia. Então, trazendo para hoje, que está todo mundo na internet, essa aglomeração foi para a internet, esses 30 segundos, você pode contar 3 segundos. Já virou 3 segundos. Porque é até onde você chega no mais. Então, é ali. Se a pessoa clica no mais, pronto. Você já pode ficar feliz. É um passo para frente, É um passo para frente. Mas é ali que você tem que pegar, porque a concorrência é muito grande, então você tem que ter uma coisa muito boa para oferecer. Né? Sim, e o marketing em geral, né, ele divulga, ele propaga que o texto tem que ser curto, que as pessoas querem falar rápido, né? Então, a gente usa emoji, a gente usa as abreviações, as hashtags. Então, tem também essa visão que é vendida de que a gente tem que acelerar e que realmente o texto é de menos. No entanto, quando a gente pensa em projeto de arquitetura, a gente está falando com arquiteto, com designer aqui, quando a gente pensa, enfim, em produtos, em objetos, em criações de design, é todo um processo para chegar naquela imagem que a gente maravilhosa que a gente está vendo ali, né? Parece que... Então a imagem ela diz muito, mas o quanto um texto não pode enriquecer, valorizar, ensinar e ajudar a gente a refletir, né, e compartilhar daquela criação, né, daquele projeto que leva vidas, transforma pessoas, é um investimento enorme, aí a gente tem uma imagem que fala muito, mas não diz tudo. É verdade. A imagem é super importante, é claro, nesse segmento ela é fundamental, mas sempre existe o texto, você sempre vai ter alguma coisa para contar que não está ali naquela imagem. E quando a gente vai escrever também, se você acaba usando muito, tem gente que incorpora demais essas dicas do marketing digital. Tudo bem, elas são legais, mas a gente tem que usar tudo com calma, tem que ter um pouco de moderação. Então, você não pode ficar repetindo palavra, por exemplo, que é uma das ferramentas do SEO, que você fica repetindo. Não dá, porque aí você detona o seu texto. Eu já vi texto, eu falei, gente, o que é isso? Que a pessoa ficava repetindo a palavra de uma maneira assim, meio compulsiva, né? Então, você precisa ter muito cuidado, porque aí o seu texto chega lá em cima, ele é super bem ranqueado, mas ele não vai ser lido. Sim, não porque as pessoas não têm tempo para perder com um texto que não diz nada, que só está repetindo palavra, né? Então, você tem que ter... Você não pode banalizar o texto, né? Você tem que ter um cuidado com ele. Inclusive, nesse momento, né, Cris, uma das tendências do movimento que a gente observa é que, justamente porque a gente tem muita quantidade de informação, a qualidade da informação está sendo percebida.
né? É. Então, esse é um espaço onde a gente agrega muito valor para a informação que a gente está comunicando. E quando a gente pensa no uso profissional, tem um valor imenso, né? A gente já vai falar aqui de alguns ingredientes para valorizar esse espacinho do texto, essa linguagem. Mas, desde a informação técnica, né? Que as pessoas querem informação, precisam de informação, e a imagem não dá conta de informar tudo. Então, a gente se apropriar desse lugar. E, assim, a gente é jornalista, então a gente vai... Eu comecei fazendo a máquina de escrever, imagina, lá na USP. Então, assim, a gente aprende, a gente, pelo menos, a gente treina, né? A gente treina, a gente está habituado a treinar e a gente vai ali aprendendo na vida. O arquiteto é um designer, está mais com desenho, é da matemática, né? E do cálculo. A escrita não faz tanta parte da rotina. Então, assim, como é que você vê assim, esse desafio de ultrapassar essa barreira e enfrentar uma nova linguagem? Então, é um aprendizado que não é da noite para o dia, né? Então, a pessoa tem que estar disposta, o arquiteto tem que estar disposto a trazer outra linguagem que é a escrita para o seu trabalho. Ele tem o desenho, depois ele tem a foto, mas ele precisa se apropriar dessa outra linguagem que é a escrita para definir o seu trabalho, para definir o seu projeto, porque ele sabe bem, né, do que ele está falando. Então, existem maneiras da pessoa conseguir escrever, assim, chega muita gente na oficina, por exemplo, que tem o bloqueio, né? Assim, eu não consigo. Gente de todas as áreas, não é só o arquiteto. Fala, eu não consigo. Aí você dá um exercício, no primeiro exercício, a pessoa já sai escrevendo, entendeu? É uma questão de exercitar. Então, tudo é uma questão de exercitar e de ter alguém ali também, de preferência, ter alguém do lado, dando, né, o caminho das pedras. E também tem na outra ponta, assim, essa coisa do bloqueio também tem muita gente, as pessoas não foram autorizadas a escrever, né? Elas não se sentiam autorizadas. A gente sabe disso nas redações. As redações nem todo mundo escrevia, né? O produtor não escrevia, o fotógrafo não escrevia. Então tem isso dela não se sentir autorizada a escrever. Ela tem um pouco também, as pessoas têm um pouco de medo da crítica, medo de não escrever bem. Não tem que ter medo. Não pode ter medo. Você tem que desbloquear o medo. Tem que entender que escrever é para todo mundo. Tudo bem. A fala é uma linguagem, é uma capacidade inata. E a linguagem, a escrita, é uma aquisição. A gente sabe disso. Não são a mesma coisa. Mas você pode. É só uma questão de exercício. E tem também, na outra ponta, gente que chega e tem um outro problema, que é assim, é não ter limite. Vai escrevendo e vai embora, e pega uma bombardinha. Não tem foco. Não tem foco. Não consegue ter foco. Então, são as duas questões, né? E não ter foco é pior. Porque o bloqueio é rápido. O bloqueio, você, assim, dá um exercício, a pessoa desbloqueia, e ela entende que ela consegue se comunicar, e ela se entusiasma. E vai em frente. Mas quando você tem o hábito solto, entender essa forma, ou como colocar uma intenção, né, e um objetivo, né, na escrita, é um aprendizado. Essa é a parte um pouco mais difícil. Você tentar dar uma margem ali, né? Assim, não, vamos margear, assim. O rio não pode ser tão caudaloso e para várias. Você tem que ter um foco no seu assunto. Então, você começa a limpar o texto. E aí a pessoa vai se dando conta também. Isso pode acontecer muito com arquitetos e designers, né? Ele acha que é uma coisa que é super importante, mas talvez não seja. Então, ele vai depurando o texto, mas isso é também questão de exercício. E aí é de cada um, né? Você tem que ter a vontade. Se a pessoa não tiver disposição, aí já complica um pouco. A disposição é fundamental para encarar a escrita e aprender de verdade, que é um aprendizado. E cada um usa na sua medida, né? Quando a gente pensa no uso pessoal, de alguma forma a gente tem que se relacionar com isso, eu acho que sempre vale, né? Quantos amigos, assim, a gente sempre está aprendendo e treinando, exercitando, é uma delícia, né? É um lugar, um espaço criativo, né? A gente pode descobrir esse espaço mesmo sempre,
Mas profissionalmente também, né? Quando a gente fala da não ficção, pensar, né, que as mídias como os portfólios, né, que a gente está ali apresentando, às vezes, mesmo até tecnicamente um projeto, porque o Instagram hoje é um site, então você poder colocar a informação ali mais objetiva é de grande valia para a comunicação mesmo, para os negócios, para os projetos, né, fazer a gente ser bem entendido e ganhar valor no que a gente está fazendo, né? Quando a gente pensa no marketing, né, uma das áreas mais ricas realmente, eu adoro, né, que é o lugar onde você aprofunda, né, nos seus propósitos, entende o que você vai falar para poder falar. E aí você entende o que o seu público tá precisando, e essa fala que encontra essa escuta também, né? Então, tem uma construção que você vai entendendo o tom dessa fala, e aí né, o profissional, claro que o profissional que está frente à marca, sim, ele tem que entender qual é a fala dele, com o público dele, com quem ele está falando e como ele está falando, mesmo que ele delegue isso para outro fazer. Né? Então, entender o tom da escrita na comunicação e no branding e no marketing também é uma ferramenta riquíssima. Mas eu acho que aqui a gente vai falar assim num sentido de apropriação pessoal mesmo, até entendendo que mesmo no marketing, as lideranças, na verdade, todo grupo, o quanto mais entender a linguagem, é melhor para se apropriar da comunicação, tanto nas mídias quanto em todo o processo, a comunicação interna nas empresas, a comunicação nas reuniões. Quanto mais a gente entender as nossas linguagens, a forma da gente se comunicar, para valorizar e enriquecer os nossos trabalhos, melhor, né? Mas a gente separou, né, Cris, das nossas muitas conversas para a gente chegar até aqui. Privilégio danado conversar com vocês esses dias. Alguns ingredientes específicos do texto, da escrita, que se aplica muito para a arquitetura. Então, enfim, você veio trazendo essas suas reflexões, a sua experiência, e eu queria te convidar para a gente compartilhar um pouco isso. Claro. Você tem, assim, alguns passos que você pode dar, assim, mas uma coisa que é bem fundamental é você ser você mesmo, né? Mesmo que depois você vá falar, a escuta é fundamental também. Agora, você tem que ter uma voz própria. Isso é no exercício que você tem. E é também perdendo o medo de se colocar. Então, aí você vai adquirindo um estilo, você vai adquirindo uma voz, você vai percebendo como é que você consegue se comunicar. E aí você tem que adaptar isso para uma marca, para um veículo, mas sem essa voz própria, que no fim é a tua personalidade, é quem você é. Perfeito, isso. Se você não se coloca naquele texto, é um texto vazio, ele já está fadado a desaparecer em 3 segundos. Tá vazio, né? Tá Fica, vazio. Fica vazio, não dá. Então, você tem que ter algumas... Para você pegar, assim, aqueles 3 segundinhos e aproveitar aquilo, 3 segundinhos, assim, é um cálculo bem chutado, né? Pela observação que a gente... Você pegou bem, esse tempo aí mesmo. Esse tempo, né? Então, você tem que ter aquela coisa do lead que a gente aprende nas escolas de jornalismo, por exemplo, ela não cabe aqui. Aquilo é para, assim, caiu uma barreira na estrada, aí vale o lead. O que, quando, como, por quê, aquelas perguntinhas básicas. Quando você vai falar de um projeto, por exemplo, estamos falando aqui de projeto, mas isso serve para qualquer coisa, você tem que ter um impacto, você tem que causar um impacto imediato em quem está lendo. E aí você vai... Eu uso muito a literatura na oficina, né? Então, você tem que meio que jogar uma bomba no copo, sabe? Da pessoa. Ela tem que ter uma dúvida... Diga. O que você está falando então, dessa primeira frase que a gente vai fisgar ali, né? Primeira frase que você vai fisgar. Como começar? Primeiras palavrinhas. É a ideia que você vai jogar... e que você vai pegar, porque ali você vai lançar uma dúvida, ou você vai lançar uma questão que, assim, é muito impactante, a pessoa vai querer entender aquilo. Uma maneira que é muito interessante, eu tenho aqui, o próprio Zinzer, que escreveu o livro que você colocou a capinha ali, ele, como jornalista, foi fazer uma matéria sobre salsichas. E
ele começa, deixa eu ver se eu tenho aqui essa fala dele, que é muito boa. Não tá aqui. Ele fala assim, ele começa a matéria de jornal, hein, do jornal impresso. Muitas vezes eu me perguntei o que havia dentro de um cachorro quente. Agora eu sei. E preferia não saber. Ele já começa te jogando. Oh, meu Deus, vou ler essa matéria, eu nunca mais vou comer um cachorro quente, mas eu vou ler. Então, você cria essa, né, essa curiosidade na pessoa. Porque ele sempre fala que ele não vai, mas alguma coisa muito errada tem, né? Já então, ali na primeira frase, né? Já jogou na primeira frase. Nossa, que é sério, problema, atenção. Pá, mudou minha vida. Essa descoberta mudou minha vida, não como mais salsicha. Não, imagina, Pois é, e deixar de comer cachorro quente seria muito triste, né? Mas como é que você pula a curiosidade? Não pula, você vai atrás, né? E a gente tem coisas muito interessantes na literatura, por isso que é bom ler. Quem quer escrever, quanto melhor leitor você for, melhor escritor também. Escritor que eu digo né? Fazer texto, melhor redator, digamos. Mas a leitura é importante, porque você vai entendendo os mecanismos da escrita. A literatura, ela é muito formadora, né? Ela forma você. E ela te dá estruturas de texto que você vai incorporando, você vai formando um repertório. Então, tem um livro também falando desses começos, né? Tem um livro da Leila Slimani, que é uma franco-marroquina, muito interessante, jovem, é a Canção de Ninar. Acho que não está aparecendo o nome dela, mas enfim. Uma capa linda, inclusive. Ela ganhou prêmio, ganhou o concurso, tá aí até na capinha. Então, ela começa esse livro jogando uma pequena bomba, né, no colo da pessoa. Que ela fala, o bebê está morto, bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Uau! Isso é o começo do livro. E aí você vai até o fim, porque você quer saber o que aconteceu. Como aconteceu essa tragédia? Por que aconteceu essa tragédia? E ela traz várias discussões, traz uma reflexão sobre essa questão do empregado doméstico, que está ali na família, a família fala, mas é como se ela fosse da família. Só que não, né? Você não sabe nem o nome dela, onde ela mora, o que ela faz, não tem noção. Então, traz essa discussão para o livro, e é uma história que até aconteceu mesmo na França. Ela trouxe uma história real para falar disso. Então, você vê que ela começa do fim, né? E é um recurso que a gente pode usar na não ficção, a gente pode usar no jornalismo, pode usar num projeto, pode usar em qualquer situação. Então, a literatura dá muita ideia para a gente. E aí, eu vou trazer aqui também uma matéria que eu fiz, um comecinho, como diria minha avó, muito cabotina, né? Usando seu próprio exemplo. Por favor, faz o favor pra gente. Ó, tá aqui a sua matéria, vou te dar um empurrãozinho, então. Então, porque como a gente está falando de projeto, em projeto, assim, os começos são muito parecidinhos, né? Então, aí chega uma hora que você já escreveu tanto, depois de 28 anos na área, você fala, meu Deus, como é que eu vou começar? Então, essa matéria era sobre uma casa de praia, e ela começa assim, essa da casa Vogue, de... tá aqui. Ela é de março de 2018. É estilo da Adriana Fratini, as fotos são do Filippo Bamberg, e a matéria começa assim. O projeto é de quem? O projeto é do... João. Na verdade, não é um projeto. O projeto é do próprio dono da casa, e ele conhecia lá em São Miguel do Gostoso o engenheiro Fernando Castro, que foi quem tocou a obra. Ele continua indo para lá, mas com o Fernando Castro. E a matéria começa assim, entre aspas, né? Rapaz, se eu fizesse isso, minha mulher me tocava de casa. Isso foi o comentário de um pedreiro da obra.
Por quê? O que que o dono dessa casa tinha pedido para ele? Paredes imperfeitas. Ele não queria uma parede lisinha, ele não queria uma parede assim, com uma massa corrida, sem... Não, ele queria justamente uma casa rústica, uma casa na praia. Que demais. Totalmente É. linda, né? Mas você começar de uma maneira levemente inusitada, você já chama um pouco mais de Não, atenção. e ao mesmo tempo essa frase diz tudo, né? Porque é esse errado aí que faz essa casa ser tão linda, né? É isso que a É gente, essa né? coisa da imperfeição. É essa imperfeição que torna essa casa, olha que casa, que projeto, todo tão, né, Lindo, poderoso, né? maravilhoso. É um projeto super interessante e, ou seja, o cara não tinha outro jeito, ou ele acertava ou ele era tocado de casa. E no caso aí ele acertou. Ele acertou, porque ele fez tudo bem imperfeito, que era o que tinha Olha que sido imperfeição solicitado para ele. maravilhosa. Não, demais. Então, enfim, é super espirituoso, né? E a arquitetura é feita disso, né? De mil É. desafios e mil histórias e não falta, aponta aí que vocês todos, arquitetos, não falta situações é, inusitadas para a gente poder relatar nas nossas postagens. Tem que tomar cuidado. Mas aí também entra a questão da escuta, né? Se você está atento a tudo que você ouve, e quando o dono da casa contou essa história, eu falei, isso vai ser a abertura da matéria. Então você tem que estar atento a tudo que as pessoas falam, né? Gente sempre traz uma coisa bacana. Sim, Não e pode ter que a as pessoas coragem de ousar, né, Cris? Ter a coragem de também. ousar, né, de sair daquela informação técnica só e trazer essa surpresa, esse detalhe, essa curiosidade, ou uma fala engraçada, trazer humor, logo para a primeira frase. Sim, Aquela que ninguém espera. Tem aquele projeto lindo e você fala do cachorro, é né? uma coisa assim. Ou conta qualquer detalhe da obra, enfim, né? De alguma situação que aparentemente não tem relação, ou estava pensando, né? Guindaste, por exemplo, né? Uma situação que você vê o lindo, você não pensa que ele teve um guindaste, teve mil situações atrás para. Né? Então, contar uma peculiaridade logo nessa primeira frase, né? Alguma coisa que não seja só a questão técnica, né? O que envolve histórias mesmo, né? Histórias são atraentes, as pessoas gostam de conhecer, elas gostam de ler sobre histórias, né? E no caso, assim, ela resume um pouco a casa também, que a casa era isso, né? Tinha a essência do projeto nessa questão da parede irregular. Tem isso. Tá, passei, fiquei errado. Sim, muito linda a casa, super legal. Essa casa é muito interessante, ela é cheia de recursos interessantes, feitos com, assim, usando muito pouco dinheiro, sabe? Muito pouco dinheiro não, né? Não dá para dizer também que você vai construir uma casa dessa com pouco Poderosa. dinheiro, mas recursos curiosos, com materiais locais. Então, tem uma parede aí que é com redes de pescador, com pedriscos. Olha, o Sérgio falou, o Sérgio Zobaran, bem-vindíssimo, super presente, que delícia Ah, ver que você aqui. Tá legal. falando assim, traz as aspas no título também, o que pouca gente tem coragem de fazer, inclusive os editores. Legal isso, é verdade. A gente Legal, quer chegar bacana. naquela frase resumidora e acaba usando os chavões, né? Acaba ficando as E, mesmas palavras de sempre, né? o chavão é um problema muito sério, a gente tem que fugir dele. Tem que fugir do lugar comum sempre, porque eles matam o texto. Se você começa com o que tem em comum isto e aquilo, pronto, eu já não leio. Brotada e bordada. Ah, Esse título não é meu. ah, não? Não, esse é a Mas é redação. ótimo. Ficou É ótimo. Ali porque embaixo, tá nas letras pequenininhas aqui o, o texto, mas enfim, delícia de texto. E quando você está falando aqui de ter trazido esse relato, né, do que foi de alguém da obra, do mestre de obras, enfim, no fundo é um outro elemento aqui, um outro ingrediente aqui importante para aquecer e temperar esse texto, que é o humano, né, o fator humano, é a para presença todo humana. mundo. A presença humana é fundamental. Acho que é na literatura, é na autoficção, é na não ficção. Sempre que você puder trazer, acho que é um ganho para o texto. Sempre. Então, tem uma matéria Eu vou também, lá vou ver eu de se novo. tô procurando aqui também. Peraí, vamos ver se eu acerto. Tá pequenininho aqui para mim. É esse, é esse.
Ah, é o Tempos Modernos. Sei. Então, aí nessa matéria, essa é uma matéria que foi feita para o Valor em 2013. Porque depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, na verdade, foi feita uma exposição, Brasil Builds, que até o catálogo hoje virou coisa assim de colecionador, né? Não existe mais. O Niemeyer era menino, os irmãos Roberto eram meninos. Então, e o Lúcio Costa estava também nessa exposição. Era assim, a arquitetura moderna nascendo, e claro, os Estados Unidos querendo chamar o Brasil para a guerra, também tinha isso, né? Mas tinha uma efervescência no Brasil. Então, aconteceu uma exposição no MoMA, com a arquitetura moderna brasileira. E 70 anos depois, eles tentaram refazer isso, resgatar isso, ver como é que estava a arquitetura moderna. Então, iam fazer 70 anos depois uma revisão dessa exposição. E aí eu falei com várias pessoas muito bacanas, assim como o professor Ciro Pirondi, por exemplo, da Escola da Cidade. Ele foi amigo do Niemeyer, né? Amigo pessoal. Então ele tem histórias, assim, de bastidor mesmo. E ele conta aí, quando estava, assim, aquela força-tarefa para fazer esse edifício, o Barão de Capanema, né? Palácio Capanema, Aqui no Rio de Janeiro. Pois é. Ainda bem que você lembra que eu vou falando e vou comendo, né, as informações. E aí tá todo mundo lá desenhando e tal, e aí o Carlos Leão chama o Lúcio Costa num certo momento e fala assim, você viu o trabalho maravilhoso, o desenho maravilhoso que o garoto fez? O garoto, né? Porque Neymar era um garoto. Tá lá na prancheta do garoto. Ele falou, não li, né? E aí, lá foi ele olhar. Ele falou, cadê o desenho que você fez? Ah, joguei fora. Vai buscar. E lá foi ele buscar, desamassou, tinha jogado pela janela. Desamassou e aí, conta o Ciro Pirondi. Só. Falou assim, ali estava o desenho. E aí você trouxe essa história, né? Aí eu trouxe essa história para... Eu trouxe a história para a matéria porque eu achei que, assim, tinha generosidade dos mais velhos observando o que os mais novos estavam fazendo, sabe? Falei assim, não, ali estava um projeto maravilhoso, não era o meu, era o do menino, né? E tem essa genialidade já do Niemeyer aflorando quando era ainda muito novo. Então, assim, e isso vindo de uma pessoa que conviveu com ele. Então, você trazer essas histórias, você dá uma leveza um pouco para o que você tem que contar, né? Trazer um pouco de bastidor, trazer essas que são minúcias, na verdade, mas acho que essa atenção ao fator humano, assim como a Evelyn ontem estava falando na live com você sobre a escala humana na arquitetura, né, na foto de arquitetura, que ela é importante, o fator humano é importante também no texto que você escreve. Então, essa matéria do valor, ela traz isso. E é legal também o valor, assim como a Casa Vogue, que eles têm uma coisa de respeitar muito o teu texto. E não falar assim, não, isso aqui não interessa, isso aqui não é, sabe? Não é interessante, não. É uma matéria muito densa, né? De muita informação, né? Então, destacar uma informação assim leve, às vezes é desafiante mesmo. E no dia a dia da gente também que a gente está cheio de coisa para falar, tem que informar, se conectar com esse lugar que surpreende, que tem humor, né? Que tem humanidade, que escuta, que fala, que responde, que não sai da respostinha comum. Às vezes... Oi. Não. É que às vezes um texto, você falou dessa coisa do texto hoje precisar ser mais curto, já era na época que a gente fazia revista, né, como você mesmo lembrou. Então, às vezes, você aumentar um pouco o texto, se você tem alguma informação ali que dê um pouco de leveza, que amenize, né, tanta informação técnica, vale a pena. É melhor do que um textinho curto, cheio de informação técnica. E sempre tem, a arquitetura é feita de histórias riquíssimas, né, Cris? Eu sempre acho, o que eu sempre acho, sempre quando eu vejo, assim, como que vontade de ouvir essas histórias. Essa é uma experiência que eu tenho sempre quando eu vejo as fotos e aqueles projetos, porque uma certeza eu tenho que teve muita transformação, teve sofrimento, teve alegria, teve dúvida, teve medo, né? Teve muito trabalho, teve esforço, teve superação, enfim, infinitas histórias que a gente acaba não conectando e que também pode ser um elemento para o arquiteto falar do processo criativo, falar do trabalho,
a refletir sobre o trabalho, né? A relação humana Sim. tão intensa que tem, né, no desenvolvimento de um projeto. O processo criativo é muito importante também, né? Mas assim, o que que entra nessa receita, né? Então, assim, tudo é importante. Tudo, assim, Porque que essa tiver de... história do Niemeyer, a gente está falando de processo criativo também, Pois né? é. Que então, se a gente pegar esse elemento, né, do trabalho do arquiteto, do designer, ele contar mais de si, do seu processo de criação, é algo que a gente encanta, surpreende. E às vezes para ele está tão normal, às vezes até é uma questão difícil e natural, é mesmo, que a gente mergulha, enfim. Mas é rico, é tão interessante, pode ser também uma informação que valoriza o trabalho, que encanta, né? É verdade, é que é isso. Talvez ele esteja tão imerso naquilo que ele nem percebe, né? Que aquilo tem um valor, que aquilo é importante passar também. Que o que está do outro lado pode se interessar em ler, né? Em tomar conhecimento dessa história. E aí você trouxe esse caso dessa matéria também super bonita com a Astrid, que é da Casa Vogue, né? Esse também é da Casa Vogue. Também tem direção de arte da Adriana Fratini, que é muito boa. E tem as fotos da Ilana Bessler, que é ótima também. E esse apartamento da Astrid é um arraso, né? Ele é lindo. E a decoração é da Neza César, ótima, maravilhosa, que é a rainha das cores, né? Trabalha a cor como ninguém. E tem uma Poderosa. história muito bacana ali naquelas cadeiras da sala de jantar aí, que acho que aqui é mais difícil ver, mas mesmo aí é mais difícil, Acho que a né? gente consegue ver. Fala, como? Então, para ver que cada cadeira tem um tecido diferente revestindo. E cada cadeira é uma capulana, aqueles tecidos africanos. E aí, conversando com a Astrid, ela me contou que... contou várias histórias, né? Porque tudo nessa casa tem muita história. Com uma casa dessa, cada Trabalhando com detalhe ela. deve ser uma história, né? Hã? Cada detalhe dessa casa é uma história, provavelmente, para contar. Porque ela Cada detalhe. Detalhe por detalhe, você tem razão. Assim, não tem nada ali que não tenha história. Você pode ficar lá um mês conversando com ela vai te contando as histórias, né? E a Neza também, porque a Neza participou desse processo. E aí, nessa história das capulanas, ela foi conversando, ela falou que estava na África, ela foi para Moçambique, porque ela é diretora de uma associação ou de uma ONG, porque o Brasil é o quinto país em casamento infantil. E a Astrid é uma pessoa muito engajada, né? E ela sabe disso e ela é presidente dessa associação ou ONG, eu realmente agora não me lembro. Então, ela foi para Moçambique para um congresso que falava sobre essa questão super complicada, né? Mas antes de voltar, ela quis comprar capulanas, porque realmente esses tecidos são maravilhosos, né? E aí ela foi lá e tal. E então, quando ela estava me contando das cadeiras, e ela foi me falando, a conversa já derivou para casamento infantil. Então ela parou e falou assim, você vê, né? A gente está aqui conversando sobre decoração, e aí vem essas histórias todas. Então, casa é isso, né? Projeto de design é isso também. É tudo que você viveu e que está ali e que está junto da tua vida, né? Que faz parte da tua vida. Então, você está falando de uma cadeira, mas olha tudo que tem por trás. Você acaba discutindo um problema social seríssimo, né? Então, assim, quando você... Tem gente que fala assim, decoração, não tem meio fútil. Não, não é. Não é. Você tem a tua casa, é o lugar em que você se coloca e é um lugar que é assim, é uma segunda pele também, né? Ai, feliz, assim, de a gente estar conversando com você como um convite mesmo aos arquitetos. Ó, fica aqui um pedido. Eu adoraria ouvir mais histórias, sempre que possível, porque é como puxar um fiozinho, né, de muitas vidas, né? Às vezes tem coisas de memória, né, Cris? A Adriana falando. A Adriana Soares, muito querida aqui do Rio de Janeiro, arquiteta. Exatamente, a casa conta a sua história, conta várias histórias. Casa, para mim, é isso. Conta, Adriana, pra gente mais. Espero ver as suas histórias mais também, Adriana. Uma pessoa profunda, super
na excelência da arquitetura cuidadosa, com todos os detalhes, cheio de histórias. E é isso, arquitetos e designers. Vamos contar essas histórias que só vocês sabem. Né? É. Um convite, Conhecem todo o processo, né? um convite maravilhoso a gente a olhar a arquitetura de outra forma, olhar o processo, né, do desenvolvimento de projeto, né, de construção. É uma oportunidade. Cris, outro elemento que você trouxe da nossa conversa também... Ih, falta 15 minutos. Você acredita que está conversando há 40 minutos já? Jesus! Bom, agora a gente vai ter que fazer de novo, que nem ontem na Evelyn. Bom, outro elemento que você trouxe, assim, que eu achei que é chave para a arquitetura, é escrever com imagens. Porque as pessoas falam que uma imagem vale por 1000 palavras. Vale mesmo, eu acho que uma imagem vale por 1000 palavras, mas uma imagem, você também pode usar imagens para escrever. Você tem que escrever com imagens, você tem que desenhar, não escrever. Você tem que colocar ali para a pessoa o que ela está vendo. Então, se você fala, se abrir a janela e eu estava na Itália, eu estava num hotel e de manhã eu abri a janela e me deparei com uma paisagem maravilhosa. Legal, você não contou nada. Nada. Né? Porque o que é essa... O que você viu? Você viu um campo florido? Você viu uma praia? Você viu um castelo? O que você viu? Esse castelo tinha uma história de quando ele era, qual era... Então, você tem que contar as coisas dessa forma, como se você fosse, assim, um jornalista de turismo, entendeu? Você tem que passar para a pessoa aquilo que ela não está vendo, mesmo que ela esteja, mas você tem que contar, porque tem mais histórias por trás. Então, conta com imagem, que é uma coisa que a gente vê muito na literatura. Então, por isso que eu separei trechos da literatura mesmo, para contar essa questão de como a gente desenha com palavras, né? Você pode fazer isso. Então, eu trouxe um exemplo da Clarice Lispector, que é do Grande Passeio, que está no Felicidade Clandestina, que é um livro de 71. Então, ela diz assim, é sobre uma senhorinha que fica meio sendo jogada daqui para lá, de lá para cá, por uma família rica. Então, ela diz, o corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara com os olhos sujos e expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Então, olha o modo como ela fala da catarata, essa mulher. Enxerga essa mulher. A gente está vendo. Essa mulher pequenininha, né? Então, assim, tem um outro exemplo que eu gosto muito também, que é do Juan Rulfo, que é do Pedro Páramo, que é praticamente o único livro que ele escreveu, né? Mas também não precisava escrever mais nada depois disso. Então, é uma irmã falando para outra. Lá de onde viemos agora, pelo menos você se distraía olhando o nascimento das coisas, nuvens e pássaros, o musgo, lembra? Aqui, porém, você não sentirá nada, a não ser esse odor amarelo e azedo, que parece destilar por todo lado. E é que este é um povoado infeliz, todo untado de desdita. Então, ele traz, assim, odor amarelo. Olha a imagem que ele cria. Odor amarelo e azedo, que já te remete a bile, que te remete a uma sensação ruim. Melancolia, né? Então, assim, é uma imagem que te remete a muitas informações também, se você for pensar, né, assim, nos humores, né, dos antigos, dos hipocráticos, e que uma coisa que durou, né, que eles pensavam na bile negra como a causa da melancolia, por exemplo, só na Idade Média que foram descobrir que não existia, né, bile negra nenhuma, mas a bile, ela tem essa coisa, né, da gente associar uma coisa ruim, melancólica, azeda, e ele traz aqui isso, ele junta o odor com o amarelo, com uma cor. Então, e cria uma imagem, você sente esse lugar untado de desdita, untado, né? Então, assim, ele tem uma precisão, ele revisou muito esse livro, ele passou a vida revisando esse livro. Então, é a importância da reescrita também, né? Sim. Não é a primeira. Quando quer alcançar esse resultado, né? Preciso, assim. Pois é. Sintético. E potente, né? A gente não é o Juan Rulfo, a gente não é a Clarice Lispector,
nós jornalistas não somos, os arquitetos, os designers não são, não dá para esperar isso também da gente, né? Mas eu acho que pensar, assim, um pouquinho além, o que que você pode extrair do texto, né? Que não é aquele texto do dia a dia, comumzinho, até onde, estica essa corda, sabe? Puxa essa corda, tenta trazer imagens bonitas. Não, e ó, vamos pensar, a arquitetura, mais nesse ponto, é privilegiada também, porque mesmo que a gente tenha uma linda imagem, quão rico é a gente, se o arquiteto no texto, ou o jornalista, ou a equipe, ou quem está escrevendo sobre aquele projeto, consegue explicar das sensações, da temperatura, do vento, da brisa, do aroma, tem muito mais ali para descrever daquela imagem. Sim. Que, que nos ajuda a ter aquela experiência daquela qualidade de arquitetura. Se a casa está na praia, quais são os aromas, se as pessoas que estão ali, o que está comendo naquela casa. Então, quanta informação para enriquecer essa relação com esse espaço, que é tão rica, né, mais uma vez, né, e que eu sempre morro de curiosidade quando eu vejo as casas, gente, e o arquiteto é um protagonista dessa história e pode se colocar assim também no texto, né? Claro, é porque a gente quer saber tudo isso faz parte dessa casa. A arquitetura está ali acomodando essas texturas, esses sabores, esses cheiros, né? E essas pessoas. Então, isso é muito rico, eu acho, como experiência mesmo. E vamos seguir mais uns pontos aqui, chaves para os arquitetos, né, Cris? Você falou, é um ponto assim importante, é a questão, enfim, claro, tem as histórias, tem as imagens, a gente agarrar por uma surpresa, né, esses 3 pontos que você trouxe, mas também tem o desafio de falar do técnico, né? E aí? Aí você pode trazer o técnico para o texto, ou você pode usar o recurso que a gente usava nas revistas, que a gente chamava de box, e que depois virou hipertexto. Então, você pode separar o que é muito, muito técnico desse texto, e deixar o texto para contar mesmo dessa vivência da arquitetura, e essas soluções técnicas podem até estar no texto também, se você está fazendo um texto que flui. Então, você pode colocar o que é mais perigoso, eu acho que nesse texto, nem a informação técnica, porque ela é importante. Ela é valiosa também. Mas o perigo maior é o jargão. Porque como você está todo dia envolvido com aquilo, você não percebe que para um leigo, mesmo alguém que leia mais sobre arquitetura, tem coisas que não fazem parte do cotidiano, né, dessa pessoa. Então, você vai falar de área molhada até, que parece, aparentemente, todo mundo sabe, né, o que é, mas não é assim. Você vai falar de pena cega, de fachada ativa, não, a pessoa não sabe o que é. Aqui eu coloquei uma porta de correr. Por quê? Explica o porquê, né? E mesmo o jargão, explica o que é, usa, coloca o jargão, mas explica, né? Dá legenda. Tem que lembrar sempre qual é a mídia que você está usando. Está numa mídia mais especializada, Sim. obviamente. Aí, tudo bem. Claro, né? Nós estamos falando aqui do uso na mídia aberta, que é a rede social, que é aberta para o mundo. Pois é. E nesse sentido, ela passa a ser inclusiva, né? Sim. Quando ela consegue traduzir, ou, enfim, tem uma informação mais clara, menos cifrada, né? Ela é mais inclusiva. O jargão é um problema de qualquer área, né? E aqui na arquitetura, de fato, é um desafio mesmo traduzir isso, aprender. Acho que também é um exercício, né, Cris? A gente aprendendo a traduzir certos termos técnicos, falar das soluções, porque são informações também muito ricas, né? De apresentar no texto. E aí ter esse cuidado de observar, se colocar com um passinho atrás e lembrar que ali aquela página é aberta e que se você escreve muito tecnicamente, você não vai ser entendido, provavelmente não vai agarrar ninguém nesse texto, como a gente já vem falando, né? Então você tem que lembrar de fazer um texto que comece bem, você tem que lembrar de fazer um texto que
entregue informação, mas entregue com detalhe, porque ali realmente a internet é para todo mundo, né? Está todo mundo ali, nem todo mundo é da área. Então tem desafios, não dá para dizer também que seja uma coisa que a pessoa, né, vá sair escrevendo porque fez um exercício, fez uma aula, fez uma... Ela precisa do exercício, e ela pode até fazer mesmo, faz com um amigo, troca e-mail, né? Tem alguém que também quer escrever, troca e-mail. Vão se conversando, vão falando, vão vendo assim, as dificuldades do outro. De repente você recebe uma mensagem que você não consegue entender, isso é super comum, né? Assim, você não saber se colocar, não conseguir expressar aquilo que você está sentindo. Então, é uma questão de exercício mesmo. A pessoa tem que se esforçar um pouquinho. Escrita não é também, assim, uma coisa tão... Assim, tá, hoje eu aprendi, amanhã eu vou sair escrevendo minhas memórias, ou sei lá, vou virar jornalista. Escrever é uma oportunidade mesmo, né? Da gente abrir esse tempo e esse espaço, né? Para se conectar com a gente mesmo, para se expressar, investigar sentimentos, investigar pensamentos, né? A escrita exige, né? Toda uma reflexão, né? E um mergulho interior que é muito rico, né? Vale a pena fazer esse esforço. Estamos aqui defendendo essa... É muito bom, é muito gostoso, assim, às vezes os alunos têm algum tema que eles têm um certo receio, ai, não, sobre isso eu não quero falar. E quando eles falam, é uma coisa tão boa e tão poderosa. A gente mais teme. Hã? O que mais teme, às vezes, é um lugar de muita riqueza, né? Às vezes é de muita dor também, né? Mas esse lugar de muita dor também é muito rico. Então, assim, a escrita, ela é muito gostosa. Você escrever é libertador, você poder se expressar é uma coisa ótima, né? As pessoas precisam aprender a perder o medo e começar a botar o dedinho, a caneta no papel, ou ir pro computador, né? E assim, outra questão que a gente tinha falado também era da informação, né? Do cuidado com a informação. Então, assim, a gente vê... Aí tem tanto pelo na casa voando, assim, são os pelos do meu cachorro maior. Entendo, sua casa tá linda como sempre, Cris, maravilhosa. Mas tem pelo dentro do meu olho. Cadê eles, os cachorros? Eles apareceram na live também. Eles estavam por aqui, agora eles se acomodaram um pouco. Mas a questão que a gente vê uns termos, né, que acabam virando meio lugar comum, né? Então, na arquitetura a gente vê muito, assim, porque nossa preocupação é com a sustentabilidade. Tá, todo mundo fala isso. É a mesma coisa que falar, abri a janela e me deparei com uma paisagem linda. É isso. É o equivalente à paisagem linda. Então, por que é sustentável o seu projeto? Onde ele é sustentável? Que elementos tornam esse projeto sustentável? Então, assim, você trazer uma informação de qualidade, está falando da questão técnica, também tem isso. Porque se você faz uma questão que é importante, que é verdadeira, que está te trazendo confiabilidade, isso é muito importante também. E explicar, né? O nosso escritório tem como a sustentabilidade como pilar. Tá, de que jeito você exercita isso? De que jeito você coloca isso? Então, escreve, vai lá e coloca a informação correta e dá essa informação, porque o diferencial não é que é sustentável, é porque é sustentável. Então, quando esses escritórios falam dos seus projetos e do seu estilo, do que ele tem para entregar, eles precisam talvez ser um pouco mais claros e objetivos mesmo. E destrinchar as coisas. E deixar tudo muito aberto. Sim, informação tem muito valor, cada vez mais, informação confiável, né? Então, se estabelecer uma comunicação que tem esse cuidado, que sim, ela vai ser percebida como uma informação confiável, né? Isso é um ponto, assim, muito importante, né? Esse cuidado quando a gente fala do texto, né? Então, assim, o texto, vamos pensar uma forma que seria, então, interessante de usar o texto
da arquitetura, até nas redes sociais. Se valer desse recurso humano, surpreendente, trazer as histórias, descrever imagens e também trazer essa informação organizada no rodapé do texto, ou em algum momento da página, ou em algum tipo de postagem específica, onde traz a informação técnica, onde explica soluções. Isso também é uma informação de valor e que as pessoas querem buscar, inclusive, né? Cada vez mais. Assim, eu acho que uma melhor visão que a gente pode ter para esse momento é que a gente também está mais exigente, porque tem muita informação, então a gente não vai ficar se perdendo em qualquer coisa. A gente quer buscar onde tem consistência, né? E tem informação consistente, clara, é uma forma de transmitir muita confiança, né? Transmitir confiabilidade mesmo no que você está fazendo no trabalho, né? Sim, sim. Não usar palavras vazias, né? Você realmente dá peso para o que você diz e trazer informação e verdade naquilo que você diz. Porque que é a lição do jornalismo, né? Que hoje na internet as pessoas têm que se comportar um pouco como jornalistas também, né? Essa coisa de buscar informação correta e destrinchada. Somos todos editores, temos que aprender a lidar com a informação. Temos. Né? Eu comecei, a gente, né, tô vindo alguns dias, assim, de algumas conversas sobre comunicação focada aqui no ambiente digital. A primeira foi sobre pesquisa, né? A gente pode aprender a pesquisar, assim, com um olhar observador, cuidadoso. Vale a pena a gente ter nosso caderninho de campo hoje, porque a gente tem que observar esse mundo em transformação, analisar o que a gente está vendo, a gente faz todos os dias, né? Todos somos investigadores, estamos num mundo em completa mudança, precisando tanto da gente entender e acolher, e nos acolher, e dar direções humanas, né? Inclusivas, né? Então, esse lugar que a gente observa, analisa, se relaciona, muito importante. Pois é. Verdade, importantíssimo. Já que a gente está com nossa página para ser autor, vamos fazer isso com qualidade, vamos tomar conta dela para valer, né? Dentro do possível, né, Cris? É um desafio, né? A gente ter texto, ter tempo, né? Para ocupar esse espaço com qualidade. Mas a gente não pode deixar de tentar e fazer. Não, mas aí, e com exercício vai ficando mais fácil também. Então, assim, ontem a Evelyn estava aí, deu várias dicas de fotografia, né? Então, acho que é importante você acumular essas informações e ir aplicando no dia a dia, lembrando que é um exercício e vai ficando cada vez mais fácil, né? E quanto mais a gente puder usar o espaço de uma forma criativa, mais prazeroso é. Né? E mais faz sentido, né? Não fica uma coisa burocrática. E a gente entrega o melhor, fica mais interessante para a gente e para o outro também, pelo amor de Deus. Claro. Né? As coisas burocráticas são muito chatas, né? Assim, fotos burocráticas, textos burocráticos, isso tudo acho que as pessoas não querem mais. Elas querem ver elas querem uma coisa mais arejada, mais nova, né? Mais fresca. É muito chato você ver uma coisa pesadona. Então, é mais exercício, assim. Tudo se aprende e se aprende com exercício. Eu acho que é isso. E aquela, né? Ler é escrever também, né? Exercitar e ler, né, Cris? É muito importante. Ler é super importante. Ler é super importante. Assim, a gente tem tanta coisa boa para ler que você fica até desesperado, né? E tem uma coisa da literatura que é muito... Tem a questão dessa estrutura, que você aprende muito com a estrutura da boa literatura, né? A gente tem assim, uma invasão de bons escritores no Brasil, na América Latina, gente jovem, como a Leila Slimani, a franco-marroquina, essa gente dos 40 e tantos anos, 50, tá cheio de gente dessa geração que tá, assim, arrebentando por aí. Tem muita coisa boa, mas é claro que a gente pode ir atrás de coisas mais interessantes, mais antigas, não, assim, dá tempo de ler aqui um trechinho da Toni Morrison? Porque o que a gente veio conversando esses dias, né, Cris? Vou compartilhar aqui do nosso processo também criativo aqui. Que a gente foi vendo como é que a literatura, tantas vezes, né? O Luiz da Mota, querido amigo, escreveu, citando Fernando Pessoa, o que eu sou hoje é terem vendido a casa. Traz mais aí, Luiz, desse trecho. Eu não tô vendo. Você não tá vendo os comentários? Não. Não tô vendo nada. Que pena.
Que mistério, vou tentar entender o que está acontecendo agora, que as configurações vão mudando, mas enfim, o Luiz trouxe aqui o Fernando Pessoa. Que legal, que lindo. Olha, e como a literatura tantas vezes se vale, né, da casa, quantos lindos textos você teria para ler aqui, né, que trazem esse elemento como um elemento rico de construção de personagens, de construção de cenas, né? Sim. A gente podia fazer uma live só para... Vamos fazer, então. Só para trazer textos que citam, né, que trabalham com esse espaço da casa, do interior da arquitetura, como um elemento que vai além do significado literal. Sim, ele explica um personagem, né? Ele forma aquele personagem de acordo com o que ele vai falar da casa. Sim, tem um trecho aqui que é da Toni Morrison, que é do livro O Olho Mais Azul, que foi o primeiro livro que ela escreveu, ela morreu este ano passado. O livro mais famoso, esse livro é maravilhoso. O mais famoso dela é Amada, que é sensacional também. Então, ela fala muito da questão racial, né? E aqui eu vou ler um trecho de uma família, assim, os pais, os dois vieram, tanto o pai quanto a mãe, eles já vieram de uma situação de muita violência. Então, eles têm 2 filhos, e eles não conseguem criar uma relação com os filhos, assim como eles não conseguem criar uma relação com a casa. Você vê, é muito claro esse paralelo, né? Então, olha só o que ela diz. Não há o que dizer dos móveis. Tendo sido concebidos, fabricados, despachados e vendidos em vários estágios de desconsideração, cobiça e indiferença, nada havia neles a descrever. Envelheceram sem jamais terem se tornado familiares. As pessoas os possuíam, mas sem conhecê-los. Ninguém tinha perdido uma moeda ou um broche embaixo das almofadas de um sofá e lembrado do lugar e da época em que os perdeu ou achou. Ninguém tinha exclamado, mas estava aqui comigo ainda agora, eu sentado ali, conversando com... Ou, achei, deve ter escorregado enquanto eu dava comida para o bebê. Ninguém tinha dado à luz numa das camas, nem se lembrava com carinho dos lugares onde a tinta estava descascada porque o bebê, quando aprendeu a se levantar, a tinha arrancado. Não havia recordações entre aqueles móveis, certamente nenhuma recordação a ser acalentada. Ocasionalmente, uma peça provocava uma reação física, um aumento de irritação ácida no intestino, uma leve transpiração na nuca, quando as circunstâncias que cercavam o móvel eram lembradas. O sofá, por exemplo, fora comprado novo, mas chegara com um rasgão nas costas. A loja não assumiu a responsabilidade. Olha aqui, amigo, estava em ordem quando eu pus no caminhão. A loja não pode fazer nada depois que a mercadoria está no caminhão. Mas eu não quero um sofá rasgado se foi comprado novo. Azar seu, amigo. Azar seu. Então, essa é a conversa que tem o dono dessa casa, que é uma pessoa, assim, absolutamente sofrida e que faz sofrer também, passa para frente esse sofrimento, e é um pouco da relação com essa casa, né? Assim, que nada tem contato com nada, nada pega, né? Nada se fixa, nada se conecta. Então, você vê, assim, em várias situações essa questão, né? Assim, de como a casa, ela é definidora mesmo, né? Sempre que ela aparece na literatura, ela está trazendo o personagem, a história daquele personagem, e a casa faz uma parte muito importante disso. Sim. Lê mais aí pra gente. O que mais que tem para ler? Dá tempo de trazer um trechinho do Ivan Illich? A Morte de Ivan Illich, do Tolstói? Acho que você tem aí essa capinha. Deixa eu ver aqui. Ih, acho que eu não botei. Tá, tem aqui não. Agora já tem uma... Essa aqui é a tradução do Boris Schneiderman, uma edição da editora 34. Aqui é sobre aquela pessoa que faz tudo de acordo com as normas, né? Ele é uma pessoa muito pragmática. E a casa dele é também, ele não entende o que é, mas é pragmática, é para os outros, não é para ele. Então, diz assim... Ele está procurando apartamento, né? Encontrou um lindo apartamento, aqui mesmo, com aquilo mesmo com que marido e mulher sonhavam. As salas de recepção espaçosas, altas, de estilo antigo, o escritório confortável e grandioso, os quartos da mulher e da filha, o de estudos para o filho. Tudo isto parecia ter sido inventado para eles especialmente. Ivan Illich ocupou-se pessoalmente da instalação, escolheu o papel de parede, comprou mobília que faltava, geralmente de segunda mão, mas que ele enquadrava no estilo peculiarmente como ele for.
forro para móveis, e tudo crescia, crescia, atingia aquele ideal que ele formara para si. Quando a instalação ia a meio, já superava sua expectativa. Compreendeu o caráter comme il faut, elegante, nada vulgar, que tudo assumia depois de pronto. Antes de adormecer, imaginava como seria o salão. Olhando para a sala de visitas, ainda inacabada, ele via já lareiro, guarda-fogo, a estante, cadeirinhas espalhadas aqui e ali, pratos e travessas pregadas nas paredes, bronzes. Na realidade, havia ali o mesmo que há em casa de todas as pessoas não muito ricas, mas que desejam parecê-lo, e por isso apenas se parecem entre si, damascos, pau preto, flores, tapetes e bronzes, matizes escuros e brilhantes, enfim, aquilo que todas as pessoas de determinado tipo fazem para se parecer com todas as pessoas de determinado tipo. Em casa dele, a semelhança era tamanha que não se chegava mesmo a percebê-lo, mas tudo isto parecia-lhe algo peculiar. Então, ele é essa pessoa absolutamente pragmática, que se casou com a mulher certa, que teve o emprego certo e que fez o apartamento certo, que não era para ele, né? Que era vazio, cheio, mas que era vazio de sentido, era vazio de significado. Então, é muito curioso quando a gente está lendo e perceber, né, esse paralelo que grandes autores fazem, né, com a casa. Então, por isso que eu acho que a literatura é tão importante também, né? Assim, ela te dá muito repertório, ela te traz muita informação, muita coisa, é muito bom. Assim, eu sei que a gente está num momento difícil para ficar lendo, assim, tá todo mundo muito ansioso, né? Eu mesma li esse ano, acho que metade do que eu li ano passado, e eu tô aqui em quarentena, né? Então, aparentemente com mais tempo, só que não, né? Porque os tarefas só que não. aumentaram, outros desafios. Deixa eu vir aqui falar com você. Aparentemente mais tempo, mas estamos muito ocupados com mil questões para resolver, muitas decisões, muitos desafios, Pois é. né? De qualquer forma, a literatura é um refúgio, no nosso refúgio. É verdade. Exatamente, é isso mesmo. Nossa. Ai, que delícia, Cris, falar desse assunto. Nossa. Bom, o que mais? O que mais temos para falar sobre o texto? Bom, eu acho que assim, fazendo um resuminho, se eu tiver que resumir assim para a pessoa que vai começar a escrever, diria, seja você, primeira coisa, seja breve, ou seja, seja objetivo, seja claro, com informações corretas, e com isso você faz um bom texto, e não seja careta, né? E viaja no texto, embarca. Mas isso é o Machado de Assis, ele disse uma vez, numa carta que ele escreveu a um amigo, ele falou assim, desculpa a carta tão longa, eu não tive tempo de ser breve. Porque é difícil mesmo você ser sucinto, mas se a pessoa quiser fazer esse exercício de escrever e adequando o seu texto a esse tempo em que as pessoas não têm tempo, elas podem começar assim, escreve o projeto em 1000 toques. 1000 toques, a pessoa vai lá no Tools ou ferramentas, tem gente que não sabe, né? A gente também usa o jargão e tá, verdade. Que nem todo mundo fala. Vai lá no Tools, ferramenta, contar palavras com caracteres. Ou melhor, contar caracteres com espaços. E aí você vai ter essa contagem. Vê lá, 1000 toques. Escreveu o projeto em 1000 toques? Bacana. Deixa ele lá descansando. Volta nele e escreve em 500 toques. Deixa ele lá 2 dias. Passa um tempo, lê de novo. O texto precisa descansar. Tem isso. Antes de você reescrever, deixa ele descansando. E aí você pega esse mesmo texto e você vai escrever essa história em 500 toques e sem adjetivo. Esse é um ótimo exercício para você fazer nos projetos. Mas é uma coisa mais objetiva, que exercícios de criatividade são importantes também. Mas esse, para você aprender a fazer uma coisa mais sucinta, é legal. E troca com um amigo. Faz isso. Pega um amigo que também está querendo aprender e entrar nessa vida da escrita. Faz isso, troca. Faz essa troca, porque já é um exercício de concisão, né? Porque concisão leva tempo, é o que o Machado de Assis falou, eu não tive tempo de ser breve.
não deu tempo de voltar lá e burilar o texto para fazer uma coisa mais sucinta e mais... Então é isso. Assim, essas seriam assim as dicas principais, né? Inspirações da Cris Dantas. Super obrigada, Cris. E Obrigada a fica o você. convite para fazer sua oficina, né? De escrita. Ah, sim, vou continuar, vou ficar por aí dando aula. É só entrar na sua rede, no seu Instagram, né? Que tá aí, tá conectada, que lá tem as informações. As oficinas são em grupo ou são individuais? Agora são individuais, antes eram em grupo em casa. Ah, é? Você faz em casa, Agora, que delícia. pois é. Agora elas ficaram individuais online, E aí, né? essa oportunidade de exercitar junto, trocar feedbacks. Fazer exercícios. Super convite, ó, indicação maravilhosa, arquitetos e designers e qualquer um, na verdade, mas ela, para falar de arquitetura, olha, tô para ver. E eu vou fazer essa oficina aí, já já. Opa, você não precisa, né? Muito. Trabalho todo dia com isso, preciso sim. E também fica o convite, Cris, que essa aqui foi só uma palhinha. Enfim, se a gente puder ter outro espaço da gente falar desse assunto, com foco nesse segmento também que a gente apaixona aí, que a gente está aí até hoje falando, arquitetura e design, integrar essas duas delícias da escrita e da Quando quiser. a gente acha esse espaço. Te agradecer muitíssimo. Prazer. Suas ordens. Obrigada, eu que te agradeço. Vamos nos acompanhando aqui nas redes sociais. Sim, sim. Vamos sim. Bom, eu quero aproveitar para contar também, Cris, que essa semana, né, eu vim falando com a gente, né, da escola do editorial, os nossos colegas editores, que agora estamos aqui reinventando também essa contação de histórias visuais, na escrita. E na quinta-feira, dia 26, eu vou conversar com a Maíra Navarro, que é uma produtora também, né, que trabalhou tanto com a gente, visual, Sim. que vem falar sobre isso, o cuidado nesse momento de finalizar o projeto e registrar o projeto. Quais são os elementos e como é que o produtor ajuda a compor e contar essa história visual, né? Que ótimo. Eu estou acompanhando todas as suas lives, estou adorando. Aliás, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Aprendendo Adorei. sempre, vamos aprendendo juntos. Muito bom. Estamos Obrigada. conectados. Muito obrigada e obrigadíssimo a todos. Tantos amigos, tantos queridos que passaram por aqui. Cris, convido todos a depois compartilhar, que a Cris não viu as mensagens. Vamos compartilhar aqui na postagem. Eu já vou compartilhar no IGTV, a nossa live vai ficar lá para a gente ficar lembrando dela depois. Beijão, obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Vamos nos cuidar bem, né, Cris? Opa! Todos com cuidado, saúde a todos. Beijão. Até breve. Tchau. Até.